Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, a gente vai estar iniciando o capítulo 11 do livro de História, falando sobre as regências brasileiras. Aí eu coloquei uma espécie de linha do tempo para vocês entenderem e se situarem, tá? Então, a gente vai ter o primeiro reinado ali, que vai ser de 1822 a 1831. Lembre-se, né, que após a independência do Brasil, nós ainda vamos estar sendo governados pelos portugueses. Aí vai ter o período regencial, que é o momento atual, que é o momento que a gente vai estar falando agora, que é de 1831 a 1840, e o segundo reinado, que é de 1840 até 1889, que é quando a gente vai ter, em 89, 1889, a nossa república. E aí também cheio de controvérsias, tá? É, Coloquei um outro mapa, tipo uma espécie de mapa também, para vocês se situarem os principais pontos que vai acontecer no período regencial, tá? Então a gente vai ter o período regencial, em que a gente vai ter a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una, e aí nessa regência una vai acontecer alguns conflitos, a regência una de Araújo, que vai acontecer também um outro conflito, certo? Tudo bem? Certo. E aí, é... pois bem, o que é a regência brasileira, certo? Primeiro que ela, como eu falei, vai ser de 1831 até 1840, né? Um período ali de 9 anos, é um período curto, mas é um período que é muito importante que vocês conheçam, tá? Esse período, ele se dá porque o primeiro reinado tem o período em que o Brasil ele foi governado por Dom Pedro I. Esse período ele foi marcado por um autoritarismo de Dom Pedro e por muitos confrontos que a gente estudou entre os brasileiros e entre os portugueses, porque como eu falei para vocês, na independência, né, quem vai proclamar a independência vai ser o próprio português, o que é bastante controverso, né? E aí, gente, quando Dom Pedro I ele abdica do seu trono, o seu filho, que lembre-se que é hereditário, né? O império, ele é hereditário. Então, se o pai renuncia, ou se o pai morre, ou se o pai, enfim, acontece alguma coisa com o pai, quem tem que assumir é seu filho. Só que quando Dom Pedro I ele vai abdicar do trono, o Pedro Alcântara ele vai ter apenas 5 anos de idade. E aí ele não vai poder assumir. Por esse motivo é que a gente vai ter nesse momento a regência, porque quem vai governar vai ser o que a gente chama de regentes, tá? Até o Pedro Alcântara, né, que era o Dom Pedro II, ele completar os seus 18 anos, quem iria, né, pelo menos em teoria, porque vocês vão entender depois que não vai ser assim, é, até ele completar os 18 anos, quem vai assumir vai ser esses regentes. Então, primeiramente, a gente vai ter duas fases, vai ser a regência trina provisória, que vai ser em 1831. E aí perceba, o nome trina é justamente porque vamos ter três regentes, tá? Então a gente vai ter o Francisco Lima, que vai ser do Exército, o Carneiro Campos, que ele é um conservador, e o Nicolau Pereira, que ele é um liberal, tá? E aí essa regência trina provisória, é, ela durou de abril a maio de 1831, e aí ele vai buscar estabelecer uma paz interna, né? Então, esse primeiro governo que sucedeu a queda do imperador Dom Pedro I é o período que vai iniciar o período regencial com a formação, né, desses dois governos trinos, certo? E aí, após esse período, a gente vai ter o período da regência trina permanente, que aí já tem uma duração maior, que é de 1831 a 1835. Ela vai ser formada também por três regentes, que vai ser o Francisco Lima e Silva, João Brálio Muniz e José da Costa Carvalho. E aí, nesse período, vai ter alguns pontos importantes, tá? Por exemplo, a criação de uma Guarda Nacional,
que é uma força pública composta por homens eleitores, né, com idade de 21 a 60 anos. E aí essa força, essa Guarda Nacional, ela foi criada com o intuito de controlar as manifestações e de impedir algumas revoltas, né, que pudessem acontecer. E aí um outro ponto também importante vai ser uma reforma do poder moderador. Gente, o poder moderador é o poder em que está acima dos outros poderes, que é o legislativo, judiciário e executivo. E o poder moderador, quem comanda o poder moderador é o rei. Então, sempre que se falar em poder moderador, lembre-se que é o rei que assume o poder moderador e ele tem um poder todo nas suas mãos. Então, ele está acima de todos os outros poderes, tá? E aí, essa reforma vai retirar algumas atribuições desse poder que davam maiores possibilidades dos deputados e senadores vistoriarem as ações do executivo, certo? E também a gente vai ter nesse momento um embate político entre o José Bonifácio e o padre Diogo Feijó, que vai resultar a saída do José Bonifácio da vida política brasileira, certo? Só que aí, gente, esse período também vai ser um período em que vai existir muitos grupos políticos. E aí é muito importante que vocês entendam quem são esses grupos políticos, tá? A gente vai ter os restauradores, qual eram os objetivos dos restauradores? A volta do Dom Pedro I e o absolutismo. O que é o absolutismo? É quando tem um rei governando, quando esse rei ele tem todo o poder centralizado, um poder nas suas mãos. E quais são os setores que apoiam os restauradores? Comerciantes portugueses, militares de alta patente e altos funcionários. Então percebam que é a elite que está aí governando, que está apoiando os restauradores, tá? Que fazem parte desse grupo. Aí depois tem os liberais exaltados. Os liberais exaltados, eles também são conhecidos como farroupilhas, tá? Quais são os objetivos? Descentralização do poder, diferente dos restauradores que queriam a centralização do poder na figura do rei. Os liberais exaltados, eles já não queriam, eles queriam descentralizar o poder. Eles queriam autonomia administrativa das províncias, né? Então, as províncias que eram, entre aspas, né, como se fossem os estados, eles queriam uma autonomia, uma liberdade administrativa dessas províncias e eles acreditavam no sistema federalista e numa república, certo? Então, diferentemente dos restauradores, eles acreditavam numa república e os restauradores já acreditavam numa monarquia, tanto que eles queriam que o Dom Pedro I voltasse. Quem faz parte desses liberais exaltados? Profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários e militares modestos. Gente, é muito importante que vocês tenham noção de quem faz parte do quê, porque aí isso influencia bastante nos seus objetivos, tá? Por último, liberais moderados. Eles queriam uma unidade territorial, né, uma ideia de nação do território brasileiro. Eles também queriam uma monarquia igual aos restauradores, a diferença é porque eles não queriam a volta do Dom Pedro I, eles só queriam uma monarquia. Eles queriam uma escravidão e uma ordem social e eles acreditavam no aumento do poder das províncias. Quem é que fazia parte dos liberais moderados? Grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. Vai também ter um outro setor que vai fazer, que vai, né, modificar algumas questões das regências. Eles vão ter bastante força, que vai ser o Exército. O Exército ele vai reivindicar muitas questões no novo governo. E aí eles tinham medo que os portugueses quisessem reconquistar o Brasil. E aí eles também vão exigir algumas questões, né? A suspensão de imigração portuguesa no Brasil, ou seja, eles não queriam que os portugueses continuassem imigrando. A destituição dos portugueses de cargos públicos. Por quê? Porque eles queriam que quem assumisse esses cargos públicos fossem os próprios brasileiros.
a promulgação de uma nova Constituição, eles queriam uma nova Constituição brasileira, e a criação de um novo governo. Assim, fica evidente que o governo ele não pode confiar inteiramente no Exército, porque o Exército ele tinha suas próprias ideias políticas. Então, para além desses grupos políticos, que inclusive alguns militares fazem parte, especificamente o Exército ele vai ter essa força, né? Ele vai reivindicar algumas questões nesse novo governo durante a regência, tá? E aí, gente, com o Exército, como os regentes, eles começam a perceber que eles não podem confiar inteiramente no Exército, eles vão criar o que a gente conhece como Guarda Nacional. A Guarda Nacional são membros, né? Todos eram cidadãos com direito ao voto. Lembre-se que nem todo mundo podia votar nesse momento, então por isso que eu sempre enfatizo, cidadãos com direito ao voto. Nem todo mundo era considerado cidadão. A Guarda Nacional, eles não recebem o pagamento e eles eram responsáveis pelo próprio uniforme. O governo tinha a incumbência de fornecer armas e a instrução, e eles eram subordinados ao juiz de paz, em seguida ao juiz de direito, ao presidente da província e, finalmente, ao ministro da Justiça, certo? Então, a Guarda Nacional ela vai ser importante nesse momento para, inclusive, observar o Exército, né? Caso o Exército quisesse se rebelar. E aí, gente, a gente vai ter também um outro ponto, que é o ato adicional de 1834. Esse ato adicional, ele vai por fim ao poder moderador durante o próprio período regencial. Então, durante o período regencial, esse ato adicional na Constituição vai por fim o poder moderador, que é justamente o poder em que o presidente estava no topo, acima de todos os outros poderes. Esse ato adicional também ele vai criar assembleias legislativas provinciais. Ele também vai aumentar os poderes dos presidentes da província, mas quem nomeava eles era o próprio imperador. Vai ter uma substituição agora de regência trina por uma regência una. Ou seja, lá no início que eu falei para vocês, em que tinha aqui a regência trina, que era governada por 3 regentes, agora vai ter uma substituição de regência trina para regência una. E vai ter também uma criação de assembleias legislativas providenciais, que davam direito a essas províncias a criar algumas leis e a decidir sobre impostos e gastos. E aí, nesse momento, tentem observar como que vai se formando os partidos políticos, né? Porque cada um queria uma coisa. Aí eu coloquei novamente aqui para vocês para explicar a força que vai ganhar um partido político. Lembram dos restauradores que eles queriam a volta de Dom Pedro? Então, quando Dom Pedro, em 1834, morre, não faz mais sentido existir os restauradores, tá? Um outro partido político vai ser os exaltados, que eles desejavam a república, e o outro os moderados, que desejavam a monarquia. Então, pensem, quando Dom Pedro morre, os restauradores eles se dissolvem, eles não existem mais, né? Eles passam a não existir mais, porque o objetivo deles não tem mais como ser alcançado. E aí fica ali um enfrentamento entre os exaltados e os moderados, onde os exaltados eles perdem, e aí quem vai sobrar vai ser os partidos dos moderados, certo? Os moderados, eles é um partido liberal, só que eles vão, dentro do partido dos moderados, eles vão se partir, né, em 2. De um lado vai ficar o Partido Liberal, que era o partido dos progressistas, e do outro lado vai ter um partido conservador regressista. O partido progressista, né? Eles desejavam esse progresso, e o Partido Conservador, ele era formado por grandes donos de terra, comerciantes e funcionários públicos. Então percebam quem era esse Partido Conservador. E o próprio nome já diz, Partido Progressista, Partido Regressista, certo? E a partir disso a gente vai ter a regência una. É o momento em que o Brasil ele vai ser governado por apenas um regente.
E aí, o primeiro vai ser o padre Diogo Antônio Feijó, ele vai ser eleito com 2.826 votos. Só que o Feijó, ele era muito intolerante, ele era muito indeciso também, e aí ele vai ter que resistir diversas manifestações oposicionistas. Lembre-se que lá no início eu coloquei para vocês o que vai acontecer nessa regência una do padre Feijó. Então vai ter a Guerra dos Farrapos, a revolta dos malês, Sabinada, Cabanagem, porque ele vai ter que enfrentar todas essas revoltas, tá? E principalmente porque ele era muito intolerante e ele era muito indeciso. E aí, além disso tudo, além dessas manifestações de oposição, o Feijó ele tem muitos problemas de saúde, e aí vai colocar em xeque a estabilidade governamental. Então, no ano de 1835, com a ocorrência da cabanagem no Pará e a farroupilha no Rio Grande do Sul, a gente vai falar sobre as revoltas na outra aula, mas com essa ocorrência dessas duas revoltas vai expressar uma tensão entre os diferentes interesses políticos da época. E aí o Feijó ele decide renunciar em 1837. Como eu falei para vocês, nesse momento vai ter um conflito entre os progressistas e entre os regressistas. Pois bem, quando ele renuncia, quem vai assumir vai ser a regência una de Araújo Lima, tá? E aí, nesse momento, o Araújo Lima, ele era também um conservador. Ele vai combater essas revoltas, ele vai anular o ato adicional, que eu falei para vocês, vai ter um aumento das disputas entre os regressistas e os progressistas, e os liberais, eles vão começar a se unir em torno do projeto de uma antecipação da coroa, do coroamento de Dom Pedro II. Então, percebam como a gente está vivendo nesse momento uma regência una de Araújo Lima, que era um conservador e automaticamente ele estava do lado dos regressistas. Os liberais, eles começam a se unir para tentar fazer o golpe da maioridade, o golpe em que eles vão colocar no poder Dom Pedro II. Então, em julho de 1840, quando o Araújo Lima ele não está mais resistindo às pressões do liberal, o governo regencial ele vai chegar ao fim e vai dar o coroamento do jovem Dom Pedro II, que assumiu antes da sua maioridade. Por isso que a gente fala golpe da maioridade, certo? Porque, na verdade, ele vai assumir antes, justamente por causa desse golpe dos liberais contra a regência una de Araújo Lima, que era regressista, certo? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o segundo reinado. E aí, eu coloquei algumas questões aqui para vocês, que vai ser questões de casa, para vocês resolverem. Eu provavelmente vou colocar no Google Forms, mas já para vocês darem uma olhadinha aí, para vocês já irem pensando e se perguntando e respondendo essas perguntas, tá bom? Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre o segundo reinado. Qualquer dúvida, estou à disposição e até mais.